Gente, obrigado, bom dia. Bem-vindo, Miguel. Apresentar o Miguel Arcanjo, a Leilane Teles e o Maurício Paz. Maurício é o músico convidado, né, desse episódio. Leilane é a bailarina e o Miguel Arcanjo, crítico das artes, e que nós convidamos, né, com honra, para também somar com a gente nessa complexidade das interações. Eu me apresentar, sou o Rogers Douglas, junto com a Cláudia Ana Basile, minha esposa, companheira também de trabalho. Dirigimos a companhia Se a Pé no Mundo, companhia de dança, e temos a Mariana Quinn, que é a nossa orientadora de pesquisa teórica e também nossa assistente de direção, que vai estar com a gente como mediadora desses encontros da websérie. Hoje a gente tem um cronograma que está dividido em alguns momentos, né, diferentes entre as ações. Esse primeiro momento de agora é um aquecimento. Dentro desse aquecimento, a ideia é que a gente já proponha o tema disparador silencioso do dia. A gente tem uma temática específica para esse encontro, que não vai ser revelada para vocês, mas que a gente já começa a trazer desde agora nesse aquecimento, em contato mais direto com a Leilane, né? E nesse aquecimento com a Leilane, Maurício e Miguel vão estar mais no lugar de observadores, né, do que está acontecendo, e Mariana também. E a ideia é que a gente vá aquecendo o corpo com Leilane, mas também já trazendo apontamentos desse tema disparador que tem relação com as reflexões que a CIA vem fazendo nesses últimos tempos. Meu nome é Leilane Teles, que é como todo mundo me conhece. Eu sou bailarina, nasci em Salvador, Bahia, né? Sou natural de lá. Me formei pela Escola de Dança da FUNSEB, que é a Fundação Cultural do Estado da Bahia, no Pelourinho, em 2010. E em 2014 eu comecei a morar no Rio de Janeiro, né? Eu morei no Rio de Janeiro durante 5 anos e vim para São Paulo ano passado. Então estou há 1 ano aqui em São Paulo, trabalhando com teatro musical. Na minha família, eu não tenho assim nenhuma referência propriamente artística, mas desde criança, eu, dentro da igreja, participei de atividades artísticas. E minha mãe falava que eu não sabia nem ler e eu conseguia decorar rápido as frases, e eu pedia oportunidade para cantar, cantava sempre a mesma música, mas cantava. Era muito meu, assim, mas eu não sabia o que era aquilo. Calçada na fé e na esperança, meu voo vai bem mais longe, até onde meu impulso alcançar. Mesmo sabendo bem a quantas esse mundo sangra, às vezes anda e às vezes desanda. Minha liberdade. Enfim, uma coisa foi levando a outra, de repente eu estava na fundação, que foi onde eu realmente tinha consciência de que eu queria fazer aquilo, que eu queria realmente dançar, que eu queria ser bailarina profissional. E eu me desenvolvi em outras habilidades da dança, que não só no balé clássico, também aí teve todo um rompimento de crenças e dogmas e coisas que a gente tem na cabeça por conta da minha criação, né? Roupas, cabelo, várias coisas que também trouxe a minha identidade como mulher negra, artista, dentro de uma cidade que é majoritariamente negra, né? E eu não me identificava como tal, né? Porque a minha mãe, por viver uma vida dentro de uma religião que é totalmente exportada, né? Ela também não me deu essa oportunidade de me identificar como tal, né? Como eu sou. Hoje, para a gente criar esse lugar do tema disparador silencioso, a gente vai trazer uma das manifestações da cultura popular brasileira que talvez seja uma das que a gente mais se apoia, né? Acho que na minha trajetória também de pesquisa dentro dessas manifestações, acho que talvez tenha sido o meu primeiro lugar de chegada, né? Que é o Maracatu Nação. Pano de fundo para tudo isso, porque de fato a gente não vai trazer a corporeidade do maracatu, nem a musicalidade do maracatu propriamente dita, né, no sentido instrumental. A proposta é que a gente entre num lugar do maracatu, que desse lugar a gente consiga ir para vários outros a partir dele. Então a gente trouxe essa figura da rainha do Maracatu Estrela Brilhante do Recife, Marivalda, foi a coroada, e a gente trouxe essa loa que fala um pouquinho da coroação de Marivalda.
Então a gente achou que era bem interessante trazer para você lugares também para além só da dança, né, do corpo dançado, mas esse corpo também que faz outras coisas e que compõe a dança, né? Isso faz parte da sua dança também, né? Desenhando essa cabeça e esse ombro. A gente sobe o dorso das mãos e a gente sobe pelo corpo, toque da alfaia. Então tem esse movimento que é bem característico, né? De sair do maracatu, tem essa movimentação que é uma das movimentações mais específicas como o código do maracatu, né? A gente vai então brincar um pouco com isso e a gente vai fazer ele mais lento, deixando reverberar para outros lugares da nossa coluna. E troca. Já trazendo um pouco de referência para algum aqui também, tá? E aí a gente vem, isso, dorso da mão, passando na orelha. E cresce. A gente pode fazer juntos uma vez só a voz, uma passagem inteira só cantando, depois a gente pode fazer uma passagem da movimentação para você lembrar, e aí depois a gente tenta juntar tudo isso, você encontrando espaços aí de onde você acha que a voz dá para entrar. Pode ser? Agora você vai junto aí, como tá ótimo, tá? Pode ir indo junto. E para. Foi na Virgem do Rosário que nossos tambores voou. Foi na Virgem do Rosário que nossos tambores Zoou, zoou, Marivalda rainha, ela já se coroou. Zoou, zoou, Marivalda rainha, ela já se coroou. Canta minha nação, grita o meu pavilhão, é no som do tambor que ela é estrela na cor. Canta minha nação, brilha o meu pavilhão, é no som dos tambores que estrela é nação na cor. Zoou, zoou, Marivalda rainha, ela já se coroou. Zoou, zoou, Marivalda rainha, ela já se coroou. 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 Marivalda rainha. Ela já se coroou. Zoou, zoou, Marivalda rainha, ela já se coroou. Zoou, zoou, Marivalda rainha, ela já se coroou. Zoou, zoou, Marivalda rainha, ela já se coroou. E a minha única referência mais antiga, assim, é a minha avó, que ainda está viva, graças a Deus. Que é uma pessoa que eu admiro muito
muito mesmo. Ela tem muita coisa escondida no passado dela que ela não revela por conta da religião. Mas você vê a raiz nela, assim, de personalidade também, sabe? De vontade também, de desbravar o mundo, sabe? E da força e da fé também dela. Que ela é uma mulher muito... Ela é muito ligada à fé dela. Foi na Virgem do Rosário que nossos tambores voou. Virgem do Rosário que nossos tambores zoou. Zoou, zoou. Marivalda rainha, ela já se coroou. Marivalda rainha, ela já se coroou. Deus te abençoe. O Senhor te proteja e te guarde em todos os lugares que você for. Marivalda rainha, já se coroou. Eu sou Maurício Paz, tenho 33 anos, sou daqui de São Paulo mesmo. Essa história, ela diz muito sobre o que é ser negro em São Paulo, né? Porque durante muito tempo, os meus locais de atuação foram locais à margem dos locais institucionalizados, como espaços de música mesmo, né? Então, eu fiquei um período longo da minha vida profissional tocando em bar e tal. E acho que eu sou muito grato, com certeza, sou muito grato aos avanços que a gente tem em função das lutas, e que são lutas geracionais, não é uma luta que aconteceu agora, que possibilitou que pouco a pouco eu fosse acessando outros lugares, né? Eu entendo que a minha formação ela se deu por caminhos complexos, porque existem os caminhos institucionalizados, mas as nossas musicalidades e as nossas artes, elas não estão nas instituições. Então a gente se forma com os nossos pares.
muitas vezes em lugares marginalizados, porque a arte que a gente faz não coube dentro das discussões. Na Unesp, que foi onde eu estudei, tentei demonstrar, muito pretensioso para um TCC, o quanto que essas estruturas revelam um jeito próprio de se pensar a música, né? Que nós, afrodescendentes, africanos, pretos em diáspora, temos epistemologias próprias no jeito de fazer música. E aí, nesse processo das várias lutas, aí eu tive a oportunidade de tocar em outros lugares, né? Conforme foi se construindo essa demanda por espaços por músicos negros, porque acontecia muito isso. Tá com músicos brancos no bar, quando eles iam tocar em outros lugares, que não eram o bar, muitas vezes eu não estava. E eu achava que era por não tocar bem, achava que era... me questionava sobre a minha beleza, me questionava sobre a minha vestimenta. E aí as águas foram rolando e aí muitas oportunidades rolaram, né? Toquei em grandes palcos, toquei com grandes artistas. E aí, hoje, por exemplo, aconteceu algo muito bacana, que eu fui lavar o rosto e tal, e aí eu vi histórias tão bacanas. Eu estou com pessoas pretas que são bailarinas, que são críticos. Isso tudo constrói um outro lugar de imaginário. E isso me fez perceber que eu estou num lugar diferente. Quando eu estou com os meus pares, os desafios são outros. Esses corpos me desafiam num outro lugar, que é no lugar do artista, que é no lugar da criação. O desafio da experiência racial, muitas vezes ele é muito duro, porque é um desafio para você garantir o seu direito de dizer, porque muitas vezes a gente tem que responder, e responder é diferente de dizer. Se faz necessário que a gente consiga olhar para a diversidade e para as diversidades com diversidade. Eu, feminino, me construiu e me constrói muito, sim. É isso, aprendi muito com esse feminino e estou construindo esse masculino, porque essa pergunta, ela ainda ecoa, né, de que homem eu quero ser. Foi a Virgem do Rosário.
Marivalda, rainha, que Deus me abençoe.
Bom, eu sou Miguel Arcanjo Prado, eu sou jornalista, sou crítico de artes, eu tenho 38 anos, eu nasci e fui criado em Belo Horizonte, acho que dá para ver pelo sotaque mineiro. E lá em Belo Horizonte eu estudei, eu fiz comunicação social na UFMG, estou aqui em São Paulo desde 2007. Aqui eu fiz pós-graduação na USP, na ECA, em Mídia, Informação e Cultura, e fiz um mestrado em artes na Unesp, mais recentemente. E passei por vários lugares, vários veículos de comunicação, como TV Globo, TV Record, R7, UOL, Folha de São Paulo, TV Bandeirantes, Jornal Agora. Eu venho de uma família de muitos artistas, O meu pai teve banda e também foi bailarino, minhas tias foram bailarinas. Desde criancinha eu gostava de entrevistar as pessoas, sabe? De brincar de jornalismo. Sim. E eu brincava disso e eu já falava, eu vou ser jornalista. Diz que com 5 anos eu já falava, e foi meio que natural. Esse jornalista cultural que eu acabei vindo a ser, foi um jornalista também que, ele é um jornalista cultural, ele não ficou só cobrindo uma área, Eu falo de teatro, eu falo de dança, eu falo de música, porque eu não consigo separar. O jornalista cultural, de verdade, ele vive a cultura do seu tempo e escreve essa cultura. E tem que ser um parceiro dos artistas. Eu não vejo um crítico como só aquele que aponta o dedo e fala, é isso e aquilo. Não, eu acho que ele é um cara que escreve a história da sua geração. Bom, o que a gente viu aqui nesse encontro do Maurício Paz com a Leilane Teles sintetizou de uma forma muito delicada e, ao mesmo tempo, muito incrível e mesmo genial, eu diria, tudo que a gente vivenciou mesmo ao longo do dia todo, todas as questões, eu senti a presença desses discursos, dessas memórias, desses atravessamentos. E o que é interessantíssimo nessa proposta de mergulho entre artistas e a crítica, na criação desse outro tempo, que não é um tempo de um espetáculo já montado, acabado, mas o tempo de um processo, dá a possibilidade da gente se conhecer as histórias, conhecer vivências, conhecer trajetórias, como me foi dado hoje conhecer
esses dois artistas, né, o Maurício Paz da música, a Leilane Teles, né, das artes cênicas, da dança, e ver como que essas histórias, trajetórias e discursos se comunicam também de uma forma muito genuína com a minha própria trajetória, muitos dos meus discursos, e perceber nesse encontro, né, que a Companhia Pé no Mundo conseguiu estabelecer nesse dia de hoje, uma troca mesmo de pessoas que estão caminhando numa mesma geração, que apesar de um ter nascido em Minas, no meu caso, um em São Paulo, a outra em Salvador, tem muitos pontos em comum, né? Muito da trajetória que pulsa, e não só nesses dois artistas que conseguiram condensar tudo isso, como também de muitas pessoas que estão aqui nos bastidores. E essa imagem da Leilane Teles ali aprendendo aquecimento, entrando nesse domínio técnico desse aquecimento, que era um aquecimento muito técnico, né? Que ela rapidinho já estava ali. E esse pegar o movimento fazendo, né? Em se tratando também de artistas negros, para mim esse momento me remeteu também a essa trajetória, né, de todo artista negro nesse país, que ele já pega o bonde andando, né? Ele meio que agarra o bonde e vai aprendendo ali naquele arranco de subida, né? Porque esse tempo do aprendizado lhe é negado historicamente ao longo do século. Quando a Cláudia e o Rogers trazem a música, o maracatu, né, que vem essa coisa ancestral, e ela se coroa, né? O que mais me pegou em mim na letra foi isso, né? A letra ela se coroou, né? Ela não espera que alguém coroe ela, a rainha, ela se coroa. Me conecta com o Maurício Paz, um menino que fez uma outra profissão porque tem que pagar as contas e vai para a música e se coroa, não, eu sou músico, e conquista esse lugar aos trancos e barrancos, como o corpo da Leilane Teles. Eles trazem tudo isso, né, de uma forma muito potente, muito sensível. E eu não posso deixar de dizer que para mim foi muito emocionante ver um espetáculo, né? Isso me emociona mesmo, porque eu trabalho com isso. E a última vez que eu vi um espetáculo foi dia 10 de março, antes da pandemia, né? De ver o corpo em cena, de ver a Leilane tremendo, né? A musculatura dela estava tremendo de estar em cena. Que é essa coisa do risco, né? Ela estava em cena com corpo, com alma, tremendo, trêmula. E o Maurício ali, você sentia as faíscas energéticas de um para o outro, que é uma coisa que só a arte presencial tem, né? É claro que a gente abraço digital é importante, a gente está aqui falando numa série, né, no YouTube, nas redes, mas quem é das artes cênicas, quem é da dança, sabe que nada tira essa faísca, né, de vida, essa faísca de vida. E eu me emociono depois de 4 meses trancado dentro de casa, num apartamento onde não bate muito sol, né, no centro de São Paulo, poder ver a arte acontecer, né? A música se encontrar com a dança numa simbiose perfeita, assim, e formar uma arte de qualidade que a gente espera que em breve possa estar no palco para que as pessoas que estão assistindo esse vídeo possam se emocionar como eu me emocionei no dia de hoje. É isso. A gente acabou de ouvir o Miguel, né? Pela linguagem dele, que talvez seja a linguagem primorosa, né, dele, que é a escrita e a fala, fez um texto falado para nós sobre como foi o dia e o que ele viu, né, de vocês dentro da experiência que a gente propôs. Aí eu queria agora ouvir de vocês, que são os artistas que tiveram nessa imersão, o que aconteceu com vocês, né? Tanto durante o dia quanto durante o experimento. E acho que a coisa que eu mais queria saber, na verdade vou emendar então 2 perguntas, o que aconteceu, o que vocês sentiram mesmo na hora, o que vocês tiveram que fazer, que recursos. Eu percebi que vocês tiveram um contato visual muito grande, eu acho que procurando um ao outro e mantendo, né? Manter esse contato
com pessoas que não se conhecem, artistas que não se conhecem, né? O que acontece, o que são esses recursos e da onde vieram esses recursos. E aí, da onde vieram veio de hoje só, veio de antes, veio da conversa mais cedo, veio da formação em Salvador, veio do conservatório, veio de outros rolês, né, de pagode. Da onde vêm os recursos que vocês usaram para sustentar hoje esse diálogo, né? Essa afetação. E como foi? Hoje o dia começou para mim de uma forma assim, eu já estava feliz de vir aqui hoje, porque eu estou tentando há um tempo já entrar nesse contato com a CIAP no mundo. Mas hoje, quando eu cheguei e eles falaram assim, vamos fazer um aquecimento, o aquecimento foi muito objetivo e muito funcional. O meu corpo ficou pronto de cara, assim. Eu demorei para decorar a sequência, porque era uma sequência grande, mas o meu corpo já estava pronto para qualquer coisa que pudesse vir, né, depois daquilo. Agora, durante esse processo de improvisação com o Maurício, para mim foi muito precioso. Primeiro porque eu amo fazer, eu amo improvisar, eu amo esse perfil de criação, né, que dá essa liberdade pro artista e que possibilita esse diálogo entre a música e a dança. E eu tenho uma ligação muito forte com a música desde criança, e eu percebo isso quando eu tento correr para fora da música. Eu vejo que eu não consigo, eu vejo que eu sempre estou com ela, eu sempre estou atrás dela, eu sempre estou querendo me conectar com a música. Agora, essa conexão através do olhar com ele, na minha cabeça, eu já sabia que isso precisaria acontecer. Que eu meio que estava desafiando ele, e eu estava mesmo, porque de fato eu queria saber o que ele queria me dizer através do olhar, se fosse possível, entender essa ligação através do olhar. Então, eu acho que a gente conseguiu até se conectar. Foi gostoso demais, foi exaustivo, eu fiquei cansada, porque eu estou fora de forma. Então, tinha horas que eu falava, ai meu Deus, acho que eu não vou conseguir mais, mas aí ele me chamava de novo, sabe, a música, eu falava, não, agora eu vou porque ele está fazendo um negócio legal, então eu vou atrás dele. Esse tremor no meu corpo, ele é resposta disso tudo, né? Porque eu tô aqui agora e eu tô dando o que eu tenho, sabe? De onde que você trouxe a movimentação? De onde ela surgiu? Você falou muito da música, com relação ao seu próprio corpo também, da onde você pegou movimentos? A Oxum ficou muito, né? Fala dessa mulher, dessa rainha que foi coroada, porque fala da beleza. E eu lembrei muito também da minha avó e tudo isso que a gente viveu hoje, assim. E é muito legal ouvir, né, você falar, porque a gente viu você dançar e isso é uma forma de expressão e de comunicação, mas a gente na CIA pensa também que é muito importante ouvir o artista elaborar também de forma verbal e falar é um ato político. Aí, Maurício, então, o que aconteceu com você? Como foi esse encontro com a Leilane? Eu me coloquei, num primeiro momento, acho, pensando nesse cortejo, de seguir a rainha, assim, e ver o que ela me propunha. E o que eu achei muito legal, o momento que eu falei, nossa, que bacana, né? Que é um olhar, é uma presença e uma provocação, assim, no sentido positivo da coisa, de tipo, e aí, negão, o que você me dá aí, né? Ah, essa parada aqui. Então, eu achei muito legal, assim, que me fez dizer coisas novamente, né? Nessa relação da música e da dança. Acho que eu vivi momentos em que eu falei primeiro, né? Aí depois fiquei um tempão nessa de buscar responder ao movimento, e foi muito legal essa possibilidade da pessoa querer te ouvir, entende? Aí, ouvindo o relato dela, é muito isso do diálogo, né? Tipo, eu quero te ouvir, diga. Mas eu também fiquei com esse assunto do maracatu ali, e fiquei percorrendo isso, assim, né?
E aí eu fico pensando nesse tempo, Miguel, hoje você teve um outro tempo para operar tudo isso. Normalmente o crítico está numa plateia, ele vai assistir um espetáculo que já está pronto, acabado. Dentro de um processo, não. Né? Você vivencia o processo. Eu vivenciei toda essa construção dessa cena hoje. Eu sei quem são esses dois atores, esses artistas, eu sei que histórias eles têm, eu sei as potências e fragilidades que foram confessadas ao longo do dia, né? Ao mesmo tempo, eu fui me preparando tecnicamente para isso, já lendo os códigos, mas também como eles disseram, quando eles estão no diálogo, ao mesmo tempo que eles também têm que dar esse espaço para a fruição, né? Aí, vez ou outra, você volta um pouco para a técnica, eu tenho que escutar ele também. Então, assim, a crítica é um diálogo, né? Então, assim, o que esses artistas estão me dizendo e como eu respondo a isso? Mas para você responder, você tem que ouvir o outro realmente. O que eu busquei foi ouvir. E foi muito rápido ter que falar tudo muito rápido. Mas rolou, é uma primeira impressão, né? E eu gostei. Eu acho que deveria existir mais esse tipo de troca entre quem escreve e quem faz arte. Bom, agora a gente vai revelar o tema disparador silencioso. Ainda tem isso! Eu amo. Ficamos de pé? Eu ia falar ancestralidade antes de chorar, mas eu chorei, aí eu encerrei a minha fala. E que loucura, né? Leilane falou da avó dela, eu falei da minha avó. Foi. Naturalmente a gente falou de avós. Você falou também, né, da sua família. Das mulheres, né? Das mulheres, que todos nós falamos, né? Sim. Hoje a gente ficou muito enraizado na ancestralidade, numa coisa mais aterrada, né? Mas sim. Uma vez eu lembro que uma prima minha de Minas foi na Bahia e no primeiro batuque ela falou, como eu tô arrepiada. Que é uma memória ancestral, gente, que sei lá, tá na célula, tá no DNA desses sons. E eu acho que quando a gente se encontra, como é o caso de aqui, né, de artistas negros dialogando, tem coisas que não precisam nem ser conversadas. A outra coisa sobre ancestralidade, eu fiquei pensando no quanto que a ancestralidade, de uma certa forma, ela também é uma plataforma, no sentido de que, como se fosse o palco, a base do palco onde todos nós encontramos. Quando a gente partilha da mesma ancestralidade, a gente está partilhando os mesmos códigos, etc, etc, e a gente está no mesmo palco, né? Então, pensando muito que a ancestralidade tem muitas coisas que são anteriores a gente, né? Embora tenha toda essa discursividade que faça com que a gente se reconheça como negros, foi muito legal ouvir a história de todo mundo e perceber que todo mundo foi para onde quis. E muitas vezes os lugares onde a gente quis são lugares que a priori não eram lugares para a gente querer. Então eu acho muito legal o quanto que a ancestralidade ela é uma flecha que aponta para vários sentidos. Para o passado, para o agora, a gente falou muito sobre presença, e para os futuros e para os caminhos que a gente escolher, assim, né? Penso nisso também. Lindo. Nossa, gente. Ai, gente, que lindo. Abemos frases. Foi lindo. Eu amo ela batendo palma.